Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Olá, paz e bem. Seja bem-vindo ao programa De Todo o Coração. Um programa da Diocese de Caruaru e do seu bispo diocesano para você, que é católico, que é cristão ou que gosta de se interessar pelas coisas de Deus. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, por ter ligado a sua TV, o seu aparelho, para conectar com este programa que você já sabe. É um programa feito de todo o coração para meditar a palavra de Deus, para ter uma direção espiritual em nossa vida, mas também para fazer aquele aprofundamento da liturgia que nós celebramos e desejamos viver. Que bom! Mais uma vez agradecido, vamos à meditação da palavra de Deus. De todo coração. Caríssimos amigos, queridas irmãs, paz e bem. Este já é o terceiro domingo em que nós estamos meditando o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus. Estamos dando sequência ao Sermão da Montanha. Bem-aventurados, felizes, ouvíamos e meditamos há 2 domingos atrás. Domingo passado, a continuidade do capítulo 5º e, consequentemente, do Sermão da Montanha, nos dizia a respeito de como o cristão deve ser sal da terra, luz do mundo e uma cidade segura, uma cidade evidentemente segura, ou seja, para na sociedade ele demonstrar a sua vida cristã, a sua fé muito bem enraizada, com sabor, com luminosidade, mas também com a evidência de quem está seguro em Deus. Esse domingo nós temos, é o 6º domingo do tempo comum, nós temos mais uma vez a possibilidade de meditar o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus. E agora nós podemos aprofundar este tema desse 6º domingo exatamente num livro muito bom que recomendo, de Santo Agostinho, sobre o Sermão da Montanha. Ou também, penso que todos já temos na Diocese de Caruaru, o Catecismo da Igreja Católica. Nesse Evangelho do 6º domingo do tempo comum, é como se Jesus fosse, e de fato ele é, o novo Moisés. Agora, ele comenta os 10 mandamentos, a antiga lei, a antiga aliança, não apenas numa perspectiva moral, mas naquela grande perspectiva do coração. E é por isso que Santo Agostinho, neste comentário sobre o Sermão da Montanha, ele vai dizer que a fonte de todo amor e de todo vício é o coração humano. Por isso Jesus não se detém apenas a dizer que a lei está incompleta, mas ele vai afirmar que a plenitude da lei é o amor, que a plenitude da lei está exatamente no coração humano, vinculado ao coração dele, ao próprio coração de Cristo. Vejamos, quando Moisés diz na antiga aliança, nos 10 mandamentos, que é pecado matar, que não é lícito matar, Jesus acrescenta e diz: na verdade, quem tem ira em seu coração, quem guarda a mágoa, quem conserva o ódio, já matou o seu irmão. Jesus está se referindo diretamente ao coração humano, para dizer, olha, mais do que um delito ou um crime de matar, de tirar a vida, é quando você tem raiva, é quando você conserva o ódio. Até porque isso daí destrói o ser humano por dentro. Há uma palavra muito importante, que inclusive São Paulo, na carta aos Gálatas, diz que é fruto do Espírito, é a paciência.
Essa palavrinha, ela é tão importante, é tão chave, que nós sabemos quando perdemos a paciência, mas nós também sabemos o valor de se ter paciência. A palavra paciência vem de dois radicais latinos, patio e ciência. Patio, de padecer, de sofrer, e ciência. Seria então, juntando esses dois termos latinos, a ciência de saber sofrer, a ciência de saber padecer. Quantas vezes a gente precisa ter paciência e aprender a ter paciência e pedir a Deus que nos dê como fruto do Espírito Santo a paciência, a ciência de saber sofrer, de saber padecer por um bem maior que significa exatamente a compaixão pelo outro, ou o padecimento pelos defeitos alheios. Quanta coisa nós temos a aprender na vida. Pois bem, tudo quanto Jesus está acrescentando nesse Evangelho de hoje, continuidade do capítulo 5º, não se trata apenas de explicações da lei antiga, da lei mosaica, repito, mas significa uma nova moralidade, a moralidade do amor, aquela que brota do coração humano, que o Papa Francisco tem por muitas vezes repetido e insistido, não apenas em aspectos exteriores ou aparentes, mas naquele que brota de dentro do coração humano. Eu desejo a você, além de todos os frutos do Espírito Santo, que você também tenha esse, da paciência, mas que seu coração, unido ao coração de Cristo, tenha como fonte, como sorgente, o amor, a paz, a longanimidade e toda a paciência do mundo. Um abençoado final de semana para você. Fique agora com aquele quadro importantíssimo do nosso programa De Todo o Coração, que é exatamente a direção espiritual com o Padre Aloísio. Voltamos já. De todo coração, de todo coração. Estamos de volta e após escutarmos o nosso bispo, Dom José Rui, vamos dar sequência ao nosso caminho espiritual, meditando hoje, a partir do Evangelho, alguns aspectos importantes da nossa caminhada rumo à santidade. Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala-nos, certamente você vai escutar esse Evangelho no domingo, mas ele fala-nos também de algo que no dia a dia precisamos trilhar para aprofundar na nossa vida espiritual. O caminho da reconciliação, o caminho também da intimidade com Deus. Quantas vezes na nossa caminhada vamos acumulando ressentimentos, mágoas, situações não resolvidas com os irmãos e que vão paralisando o nosso crescimento humano, nosso crescimento também espiritual. Vão nos tornando pessoas frias e com o coração endurecido. Jesus dá alerta aos discípulos, mas também a nós, dizendo-nos: quando você estiver indo fazer a sua oferta e tiver notado algo que você tem contra o seu irmão ou ele contra você, deixa a oferta e vai reconciliar-te. Vejam bem, a reconciliação não é só quando ao outro fez declaradamente algo contra mim. É quando também eu recordo que fiz, sem querer talvez, algo contra o outro. Vou pedir perdão, vou dar o perdão. Esse é o itinerário de uma vida espiritual amadurecida. Saber pedir perdão a alguém e saber dar perdão para alguém.
Alguns acham que perdoar, não, isso o tempo resolve. Não. Perdão não é algo que o tempo resolva, é algo que o coração decide. É bem verdade que alguns até imaginam que quando eu esquecer ou quando não doer mais é que eu darei o passo do perdão. Quero lhes dizer que no caminho espiritual, o perdão é o que cicatriza uma ferida. Portanto, cicatriz não dói. Se você tem alguma cicatriz no seu corpo, você pode ver, a pele é diferente, é sensível. Porém, não dói. Olhar para a cicatriz, você não sente dor de novo, porque ali foi tratado, foi cuidado. Assim é o perdão no coração. Cicatriz fica. Na nossa história, vamos recordar o que vivemos com os outros ou o que nos fizeram. Porém, não recordamos mais com dor, nem com ressentimento, sentindo de novo o que fizeram. É por isso que é um caminho de maturidade, onde é preciso saber escolher o caminho da felicidade ou o caminho da tristeza, da infelicidade. O Senhor nos aponta esses dois caminhos para que saibamos fazer a escolha de ser feliz, a escolha de caminharmos bem. E por isso podemos definir, podemos assim declarar quem é o cristão. O cristão é aquele que se esforça para amar mais e melhor. Aquele que tem o esforço de amar de todo o coração àqueles que dele se aproximam, àqueles que necessitam, que lhes causam mal. Por quê? Porque aprendem com nosso Senhor o caminho do perdão, da reconciliação. Mas também fala-nos da oferta. Quando nós oferecemos algo a alguém, nós o fazemos ou por afinidade, ou fazemos por perceber a necessidade do outro, ou fazemos também por notar que aquela pessoa ou aquele lugar está ausente dessa coisa, ou daquele objeto, ou daquele toque especial. A oferta, ela torna-se agradável para quem recebe, sobretudo quando há necessidade, e torna-se motivo de alegria para o ambiente quando alguém dá esse toque. Por isso, Jesus nos fala também de uma oferta. Antes de fazer a oferta de coisas, perceba o que mais agrada a Deus, o que mais o torna feliz, perceba o que torna o seu coração unido à vontade de Deus, o seu coração feliz. E assim, a gente trilha um caminho espiritual amadurecido, sabendo perdoar, sabendo e esforçando-se por amar mais, fazendo a oferta do melhor que pode, mas também, e não posso deixar de dizer, cumprindo este caminho, também se deparar com uma novidade. A novidade que Jesus nos apresenta no Santo Evangelho de domingo, quando ele nos diz que não veio para abolir a lei, nem os profetas, mas dar pleno cumprimento. Não é para destruir os tratados de paz, as condições de boa convivência. Ao contrário, é para dar um sentido profundo, exatamente para que não venha a ocorrer, como às vezes ocorre, que dentro de uma vida familiar acontecem as separações, e quando acontecem, se busca a justiça, se busca os direitos, se busca os advogados e tantos meios legais para conseguir conciliar alguma coisa. O amor, que é mais profundo que a regra, que a lei, nos dá um toque. Numa situação dessa, diz Jesus no Evangelho, a carta de divórcio
é por causa da dureza do coração. Um coração que se abre para o amor, sabe que é preciso um esforço muito maior para não colocar o outro em julgamento e sim colocá-lo na misericórdia, colocá-lo no perdão, colocá-lo no itinerário de uma vida que busque a Deus, que encontre a luz que ilumine o seu caminho. Jesus dá o exemplo. Se o olho leva a pecar, é preciso arrancá-lo. Se a mão leva a pecar, é preciso cortá-la. Para dizer, nosso corpo ele é completo. Deus nos deu a capacidade de poder ter as mãos ou os olhos para dizermos, precisamos fazer bom uso dos sentidos da nossa vida, dos sentidos do nosso ser, para assim não causarmos os transtornos da nossa vida espiritual não amadurecida, não nos levando a um crescimento humano e também na convivência, crescimento familiar. Quando precisamos crescer mais, é preciso amadurecer também. E nessa maturidade espiritual, conta-nos muito reconhecer nossos pecados, reconhecer e buscar a misericórdia divina, buscar o perdão. Um homem feliz, uma mulher feliz, é aquele que sabe e conta com nosso Senhor no sacramento da reconciliação, que busca a direção da própria vida. Como é bom poder trilhar uma vida espiritual saudável, perdoando e sendo perdoado, como reza a oração de São Francisco, amando mais que sendo amado, dando mais que receber. Pois bem, dando continuidade ao nosso caminho, à nossa meditação, quero chamar o Padre Adriano Davi para que possamos viver bem a Sagrada Liturgia com as suas orientações. E você, fique com Deus. De todo coração. Bom dia a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Acabamos de assistir o Padre Aloísio, escutá-lo na sua reflexão sobre a espiritualidade, necessidade de sermos espirituais, homens e mulheres espirituais. E agora a gente conversa um pouco sobre a Sagrada Liturgia. Não sei se você ainda se recorda, mas a semana passada a gente conversava sobre os gestos de Jesus. Gestos esse que fizeram nascer e daí desenvolver o que a gente chama de celebração da Eucaristia, Santa Missa. De um mandato que o Senhor nos pediu, fazer isto em memória de mim, nascem os gestos. Fazer o quê, Senhor? Tomar o pão, dar graças, partir e distribuir. Os 4 verbos que são os elementos essenciais da celebração da Eucaristia. E a gente já iniciava falando sobre a preparação das oferendas, a preparação das ofertas. A preparação das ofertas é o cumprimento desse primeiro gesto. Jesus que toma o pão, Jesus que toma o cálice, toma para render graças. E como é que Jesus toma um pão na celebração da Eucaristia? Com a preparação das ofertas. A instrução geral do Missal Romano, no número 72, vai dizer justamente isso. A preparação dos dons, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com a água. Isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. Então veja, o gesto de Jesus tomar o pão, tomar o vinho, na última ceia, gerou um rito, que é a preparação das ofertas. Então esse gesto de levar ao altar o pão e o vinho é cumprir este mandato do Senhor. No número 73, falando justamente da preparação dos dons, fala justamente isso. O trazer as oferendas é louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Embora os fiéis
já não tragam de casa como outrora o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual. É interessante que a instrução geral do Missal Romano traz para a gente o gesto primitivo. Qual era o gesto primitivo? Que os fiéis traziam de casa. Então, a família X, a família A, B, ficavam responsáveis para preparar o pão da missa. E aí, durante a semana, cada família preparava o pão para a Eucaristia. A família B e C com o vinho da missa. Então, ficavam responsáveis para preparar o vinho da missa. E a instrução diz, embora já não tragam mais de casa, ou seja, embora já as famílias não preparam mais o pão e o vinho para a missa, é louvável que o gesto permaneça. Qual é o gesto? Da procissão das oferendas. Levar ao altar, à vista da comunidade, o pão, o vinho e a água. Elementos essenciais para a Eucaristia. Claro, nas missas solenes, claro, nas missas dominicais, a gente faz esse gesto justamente para chamar a atenção, justamente para que o tomar o pão, o primeiro gesto de Jesus, seja notado por toda a comunidade. Então, aquilo que se fazia na igreja primitiva, de cada família trazer de casa o pão e o vinho, talvez pensando hoje não seria tão viável por conta da quantidade de gente que nós temos nas nossas celebrações. Então, você ajuda na sua oferta. Quando passa o cesto, quando passa o leigo pedindo a oferta no momento da preparação das ofertas, é justamente este gesto. Eu não trago mais de casa, mas eu contribuo para que a paróquia, para que o padre possa comprar o pão e o vinho da missa. Então o gesto é o mesmo. Se eu não trago mais de casa, mas eu contribuindo, eu continuo trazendo o pão e o vinho para a Eucaristia. Por fim, acompanha esse gesto, acompanha a procissão das oferendas, um canto. E aí o que a gente chama o canto da preparação das ofertas. O canto do ofertório, como diz a instrução geral do Missal Romano no número 74, acompanha a procissão das oferendas e se prolonga, pelo menos até que os dons tenham sido colocados sob o altar. O canto pode sempre fazer parte do rito das oferendas, mesmo que não haja procissão dos dons. Comumente nós fazemos assim. Mesmo que não tenha a procissão das oferendas, tem a preparação da mesa, tem a preparação do altar, os coroinhas ali do lado trazem o pão e o vinho e a gente precisa do canto de preparação das ofertas. Mas uma coisa importante de dizer é que este canto é funcional. Ele dura enquanto dura o rito. Terminou a preparação das oferendas, acabou o canto de preparação. E a gente conclui todo este momento, todo esse rito, com a oração sobre as oferendas que o presidente da celebração, que é o padre, que é o sacerdote, profere a Deus. Aquela oração é concluindo esse gesto. Aquela oração é concluindo o rito de preparação das oferendas. Próximo programa, no próximo sábado, nós iremos conhecer um pouquinho sobre a oração eucarística, a ação de graças. Como Jesus deu graças, nós também, a cada Eucaristia, somos chamados a dar graças. Tenham um bom dia, um bom sábado, amanhã, domingo, uma boa celebração, que possamos participar dos mistérios, do mistério de Deus na nossa vida por meio da Eucaristia. Deus abençoe a todos. De todo coração. Eu agradeço mais uma vez de coração a sua audiência pelo programa De Todo o Coração. Quero também lembrar que nós estamos bem próximos do início da Quaresma. Não deixe de adquirir a sua Via Sacra. Essa Via Sacra nós a utilizaremos também nos próximos anos, nos anos vindouros. Se você tem dificuldade de adquiri-la na Secretaria da Paróquia ou pelo site, vá na Cúria Diocesana. Ali as nossas secretárias, as nossas colaboradoras
possuem vários exemplares disponíveis. Adquira o seu para que toda sexta-feira, durante a Quaresma, a gente possa não apenas meditar o mistério da paixão de Cristo, mas possamos também rezar e viver a paixão de Cristo em nossa vida, carregando as nossas cruzes com Ele que carregou sobre si todos os nossos pecados. Quero desejar então um abençoado final de semana, que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, chegue em sua casa, em seu coração, na sua alma, na vida de toda a sua família, as copiosas bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.